Boa noite para você que está aí. Hoje, dia 12 de agosto, 20h31, horário de Brasília. Estamos aqui para mais uma live, daquelas lives, minha gente, que são sempre lives especiais. Olha, eu vou te contar, a gente está indo muito bem por aqui, viu? Porque hoje a gente vai falar de um tema que muita gente, eu acho que entende, ou pelo menos muita gente sente, que é estresse. Tem alguém estressado aí desse lado? Se você puder, nesse momento, escrever para mim no chat. Primeiro, se você está ouvindo bem, se a imagem está ok. Segundo, de onde você é, em que parte desse Brasil ou deste mundo você está nesse momento. Como eu sempre digo, eu gosto de saber de onde vocês estão, né? Acho que é bacana esse início. E quero agradecer a presença de vocês. Agora, vamos lá. Como lidar com o estresse para não descontar na comida? Temos uma convidada, uma querida, uma pessoa que eu admiro demais profissionalmente, admiro muito também como pessoa, que é a psicóloga Angélica Sadio. Angélica, ela fez o doutorado dela em estresse. Então, assim, a minha ideia, quando eu fiz o convite, e já quero aqui agradecê-la antecipadamente, porque a agenda da Angélica eu sei que é bastante tumultuada, ela tem uma vida profissional bastante corrida, mas eu consegui um espacinho para que ela estivesse aqui com a gente, compartilhando o que ela se dedicou a estudar no doutorado dela, estresse. E eu sei, e você também sabe, que tem muitas pessoas estressadas, né? Às vezes a gente sai na rua, a gente vê as pessoas estressadas, brigando no trânsito, buzinando, dentro das nossas casas mesmo. E a gente mesmo sabe muito bem o que é estresse, né? E eu conheço muitas pessoas que chegam até mim, muitas pessoas que me escrevem, clientes que eu tenho, pessoas em atendimento clínico, que acabam descontando na comida o estresse. Se for seu caso, fica comigo nos próximos minutos, que a gente vai ter muita coisa aqui para descobrir, para você lidar com esse estresse e não descontar na comida. Como eu geralmente peço, gente, são aqueles minutinhos iniciais que eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que talvez possa se beneficiar desse conteúdo. Então, manda para o grupo da família no WhatsApp, compartilha, chama as pessoas, não custa nada você fazer isso. E você pode contribuir com a vida de muita gente que talvez está aí muito estressado. E a gente sabe, né, ou talvez a gente não sabe tão bem, mas a gente vai saber daqui a pouco com a Angélica, que o estresse traz algumas consequências para a nossa vida. Então, se tem pessoas que você quer muito bem, tem pessoas que você ama, tem pessoas da tua família, amigos, colegas, que estão estressados, traz eles para cá. Eu vou dar aqui esses minutinhos iniciais para que você possa chamar as pessoas que você quer bem, né? Compartilhar esse vídeo para que elas se juntem a nós aqui nessa live. Ao mesmo tempo, peço a você para deixar a sua curtida. A tua curtida é uma forma do YouTube reconhecer que essa live tem relevância, que é um conteúdo pertinente e, portanto, os robozinhos do YouTube permite que esse vídeo fique mais à mostra, fique mais visível para outras pessoas que estejam navegando nessa plataforma. Me escreva, então, vou ler agora os comentários, onde você está, compartilha, comenta, curte. Esse é o jeito da gente estar aqui, garantindo cada vez mais encontros com pessoas tão especiais como a Angélica, né? Pessoas que eu tenho tido cuidado, sabe, gente, de selecionar a dedo mesmo, profissionais que eu admiro, profissionais que são muito bem vistos no mercado, naquilo que eles fazem, que tem um trabalho muito sério, um trabalho muito competente, muito honesto e, sobretudo, um trabalho que contribui para esse mundo ficar melhor, para esse mundo ficar mais leve. Então, a tua curtida também é uma forma de você agradecer essa pessoa que está
abrindo um espaço na agenda dela, está cedendo um tempo dela, ela não está ganhando nada financeiramente por isso, para estar aqui. Então, até mesmo em sinal de gratidão angélica, em sinal de gratidão ao tempo que ela está cedendo, é isso que você pode fazer, é compartilhar, é comentar, é curtir, para que a gente tenha o nosso trabalho reconhecido, tá? Vou lá ver os comentários agora, que bacana. A Angélica já está por aqui, viu, gente? Já já eu coloco ela aqui nessa conversa. Quem está aqui, então? Boa noite, Marina. Marcelo, já estou plugado. Tudo bem, Marcelo? Bom te ver aqui. Luísa Soares, Cabo Verde, Costa da África. Boa noite, gente. Um monte de boa noite. Edi de Salvador, Caruaru, Pernambuco, Gilmara. Guapiaçu, São Paulo, Ana Paula. O Léo, do grupo Se Abra para Emagrecer. Boa noite, Léo. Aliás, gente, para quem não sabe, está acontecendo um grupo terapêutico coordenado por mim, chamado Se Abra para Emagrecer. Logo mais, minha equipe vai colocar o link aqui, caso você tenha interesse em fazer parte desse grupo, tá? E o Léo é do grupo. A Sandra, Pouso Alegre, Fábia, Luiz Alves, Santa Catarina, Hortolândia, Ione, Augusta Joias, adoro a Cíntia, obrigada. Tizi Psegal, Nova York, Marcelo, São Paulo, Rose, São Caetano, manda abraços aí para Augusta Joias, Kelly, Dois Vizinhos, Arujá, Heloísa, Rio Grande do Sul, tem muita gente. Que legal, gente. A Miriam falando que está compartilhando, Janete, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, Paineiras, Minas Gerais, Curitiba. Olha, gente, tem muita gente. Boa noite. Carla de Mossoró, olha a Carla aqui, seja bem-vinda. Denise também, Fortaleza. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu quero mostrar uma coisa para vocês antes de chamar a Angélica. Só mais um minutinho. Olha aqui, gente. Vocês sabem o que é isso aqui? Vocês acompanharam isso daqui, ó? O que é isso? Pois é, eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a você que é assinante do canal do YouTube, a você que me acompanha, a você que deixa comentários, que segue por perto. Essa foi a placa que eu recebi dos Estados Unidos, do próprio YouTube, direto dos Estados Unidos, gente, veio direto de Miami, por ter alcançado 100 mil assinantes no canal do YouTube. Né? Então, para gente que produz vídeo, é um marco muito importante, porque construir um canal do YouTube e ter uma audiência e ter assinantes não é uma coisa tão fácil, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a você por estar aqui comigo, né? Foi um momento de muita emoção. Eu fiz alguns stories, eu abri a caixinha do YouTube junto. Ainda minha família deu risada, porque no último story eu falei, muito obrigada, atingi 100 mil habitantes, né? Eu estava, acho que, tão emocionada ali, eufórica, que eu falei 100 mil habitantes, 100 mil assinantes. E é um prazer, né, gente? É por isso que a gente... esses marcos, né? Essa placa é apenas um símbolo, é algo simbólico, mas é tão importante porque marca, assim, um momento que você fala, puxa, vale a pena, sabe? Vale a pena, é um reconhecimento, vocês estão aqui, é uma quarta-feira à noite, né? Tantas pessoas estão sempre prestigiando, acompanhando, deixando comentários. E a minha ideia sempre foi poder compartilhar mesmo para que esse mundo fique mais leve, para que a gente possa ter mais equilíbrio emocional, que a gente possa lidar melhor com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, termos comportamentos mais adequados para, enfim, passar pela vida de forma que a gente curta, né? De forma que a gente aproveite. Como eu digo, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Eu espero que você possa estar levando uma vida muito legal.
Vamos lá, vou chamar a Angélica então. A Angélica está por aqui, vamos começar essa prosa. Estou falando demais, né, gente? Vou trazer a Angélica aqui, porque agora quem vai falar vai ser a Angélica. Angélica! Olá, boa noite, Cíntia. Boa noite, todo mundo. Estou vendo que tem gente aí do Brasil e do exterior, né? Obrigada. Tá cheia aqui, querida. Boa noite. Boa Seja noite. muito bem-vinda a esse espaço, Angélica. É uma honra, é um grande prazer tê-la aqui. Esse espaço, às quartas-feiras, essas lives que eu tenho feito, eu tenho trazido pessoas que eu admiro, profissionalmente, pessoalmente, e você é uma dessas pessoas que, com muito carinho, eu tenho a satisfação de tê-la aqui com a gente. Eu que te agradeço, viu, Cíntia? A Cíntia, para quem não sabe, foi minha mentora de coaching de emagrecimento. Eu sou coach de emagrecimento graças a ela. Então, para mim, é realmente uma honra estar participando aqui com você, viu? Um grande prazer e espero contribuir aí com todo mundo, aí falando um pouquinho do estresse, né? Com certeza. E para a gente começar, né, Angélica, assim, o estresse. Eu tenho visto cada vez mais, não sei se você tem essa mesma impressão, e talvez as pessoas que estejam aqui tenham a mesma impressão. Eu tenho visto cada vez mais o quanto que as pessoas estão estressadas, né? E o que é o estresse, Angélica? Bom, eu concordo. Em primeiro lugar, eu concordo com você. Eu acho que até essa questão da pandemia, eu não sei você, Cíntia, eu também sou psicóloga, né? Além de coach de emagrecimento. Então, eu tenho recebido muito no consultório as pessoas muito mais estressadas de uns meses para cá. Então, a demanda, inclusive, do meu consultório aumentou muito porque as pessoas não estão sabendo lidar com essa situação, tá? Então, eu já emendo para definir o que é o estresse. Você me perguntou o que é o estresse. Então, o estresse, muita gente acha que é uma doença, mas o estresse não é uma doença, né? A gente confunde porque ele desencadeia doenças. Mas o estresse, na verdade, é uma reação do nosso organismo diante de situações onde a gente tem que, de alguma forma, se adaptar. Então, é aquela coisa da homeostase, do equilíbrio. Então, toda vez que a gente tem que se adaptar a uma situação nova, a gente pode se estressar. Por quê? Porque a gente gasta energia, né, de adaptação para aquela situação. E é importante a gente falar, geralmente a gente pensa em estresse, a gente pensa em excesso de trabalho, né? Pensa em pandemia, problemas, situações problemáticas. Mas é importante também, Cíntia, a gente lembrar que, inclusive, coisas positivas geram estresse. Né? Por exemplo, nascimento de um filho, uma promoção no teu trabalho, uma viagem de férias, tudo isso pode te gerar estresse. Ganhar na loteria, a gente adoraria ter esse tipo de estresse. Estamos precisando, mas... Isso para mim é uma novidade, eu não sabia, Angélica. Olha só que curioso. Para mim, o estresse estava sempre muito associado a problemas, a uma... Né, assim, pessoas estressadas no trânsito que a gente vê, né? Não. Pessoas estressadas com o trabalho. Não, e o estresse, por exemplo, nascimento de um filho é uma coisa maravilhosa? Mas gera estresse. Por quê? Porque você tem que se adaptar, muda os teus horários, muda a tua rotina. Então, toda vez que a gente tem essa mudança de rotina, uma mudança de uma situação onde a gente tem que se adaptar, a gente vai gastar energia. E gastando essa energia, o nosso organismo ele vai ter uma série de reações. Essas reações, elas são fisiológicas, elas são mentais, elas são hormonais, né? Psicológicas. Então, o estresse ele afeta tanto a nível físico quanto psicológico também, tá? Então, a gente tem sintomas físicos, a gente tem sintomas psicológicos. Tem pessoas que, por vulnerabilidades, acabam se prejudicando mais fisicamente. Tem pessoas que acabam tendo um prejuízo maior psicológico, levando até, por exemplo, a depressão, a ansiedade, como comorbidade do próprio estresse. Tá? Os sintomas físicos que são mais característicos, né? Até para que talvez as pessoas estejam aqui, eu acho que é legal a gente pensar o seguinte, aí você pode ajudar a todos. Quais são os sintomas físicos mais comuns, mais característicos de uma pessoa que está estressada, Angélica? E os sintomas psicológicos? Ok. Ao todo, para vocês saberem, são 53 sintomas de estresse. Né? Existe Eu tô achando que você ia falar uns 5, uma meia dúzia. Não.
Existe um inventário que se chama ISSL, é Inventário de Sintomas de Estresse de Lippe, da doutora Marilda Lippe, né? Que só nós, psicólogos, podemos avaliar esse inventário. E nesse inventário, ele consta 53 sintomas. Então, os sintomas, Cíntia, eles variam um pouco de acordo com a fase de estresse, tá? São 4 fases de estresse, tem uma fase mais inicial até uma fase que a gente chama de exaustão, que é a última fase de estresse. Mas, basicamente, qual é a diferença desses sintomas? A gravidade e a intensidade desses sintomas. Porque eles iniciam de uma forma leve e a tendência é eles irem se cronificando, tá? Então, quais são os sintomas mais comuns aí, né? Tensão muscular é um dos sintomas, insônia também, né? Aquela insônia, às vezes, que você não dorme bem, acorda cansado. Acorda no meio da noite, fica Exatamente. pensando. Que por mais que você tenha dormido bastante, mas parece que você nunca tem aquele sono reparador. Né? Isso acontece também, sim. Exatamente. Desgaste físico constante, cansaço constante. Outra coisa muito comum, né? A tensão muscular, né? O estresse, basicamente, fisicamente falando, ele acarreta 3 tipos de doença que tem a ver com sintomas físicos também, que são doenças cardiovasculares, então, pressão alta, pode chegar a infartar, o AVC, né? Então, são sintomas, né? Ou são consequências do estresse. Outros sintomas muito comuns que estão ligados a doenças dermatológicas. Então, psoríase, vitiligo em casos mais graves, mas pode ser dermatite, espinhas, queda de cabelo, a unha que quebra, né? Alergias sem causa específica. Então, esses são sintomas físicos ligados à parte dermatológica. E aí nós temos também gastrointestinais, sintomas físicos. Então, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, né? Má digestão, excesso de gases. Então, nossa, assim, Angélica, é muita coisa. Eu não tinha ideia disso. Eu pensei que você fosse falar estresse. Tensão muscular. Né? Tensão muscular. Foi. Eu ia falar muscular, exatamente isso. E aí, esses são os sintomas físicos mais comuns, tá? E aí nós temos os sintomas psicológicos. O mais comum de todos é a dificuldade com a memória, tá? Não é a memória do passado, é uma memória recente que a gente chama, né? Então, é aquela coisa, exemplos típicos de pessoa estressada. Vai na cozinha pegar um copo d'água, chega lá e fala, nossa, o que eu vim pegar aqui mesmo? Ou estamos aqui conversando e, de repente, fala, esqueci que eu ia te falar. No meio da conversa, no meio da conversa, né? Outra coisa, dificuldade de concentração, a pessoa fica pensando em mil e uma coisas e se perde. Então, aquela pessoa que está dirigindo, de repente ela fala, nossa, para onde eu estou indo? Ou passa a entrada da onde tem que fazer a conversão, entendeu? Então, é aquela pessoa que fica distraída, tem uma confusão mental. Agora, o estresse pode caminhar. Você está falando algumas coisas, Angélica, que eu estou fazendo aqui o link. O estresse pode caminhar junto com a ansiedade? Porque tem muitas pessoas, por exemplo, eu não sei o que vem antes, né? Se a pessoa é estressada fica ansiosa, se ela é ansiosa e fica estressada, né? Eu não sei o que vem antes. Mas, assim, o que eu observo? Eu já tive pessoas que chegaram até mim e que se queixaram de problemas de memória. E aí as pessoas até brincam, falam, nossa, eu tô demenciando, acho que eu tô ficando com Alzheimer. Quando, na verdade, não é nada disso. O que eu consigo, na minha leitura aqui, estou aprendendo contigo agora um pouco mais, mas eu vejo que muitas das pessoas, elas ficam esquecidas, elas ficam com a concentração prejudicada porque elas estão muito ansiosas. Agora, eu não sei aí se tem uma relação ansiedade com estresse. Tem total relação, inclusive, mais ainda do que ansiedade, depressão. Porque um dos sintomas psicológicos do estresse é a apatia. É o desânimo, é a vontade de fugir de tudo, em casos assim, com estresse mais avançado, aquela vontade de fugir de tudo, que muitas vezes tem na depressão, a apatia, falta de energia.
Então, tudo isso são sintomas de estresse. Então, respondendo a tua pergunta, às vezes é muito difícil a gente separar o que é estresse, o que é ansiedade e, inclusive, o que é depressão. Eu sempre falo que estresse e depressão caminham juntos. Quanto mais você tem um estresse crônico, mais chance você tem de ter a pessoa deprimida também, né? A diferença é que para depressão e para ansiedade, com a medicação, a pessoa tem uma melhora considerável, né? No estresse, não. Né? No estresse não existe medicação para o estresse. Existe para o que a gente chama na psicologia, para as comorbidades, para as coisas que vêm associadas ao estresse. Mas para o estresse não tem medicação. Né? Então, sintomas de estresse e de ansiedade são muito, muito ligados, tá? Geralmente, o estresse, ele é diferente, às vezes, até da ansiedade, né, Cíntia? Ele tem um fator desencadeante, né? Ele tem alguma situação específica que aconteceu ou que vem acontecendo ao longo da vida da pessoa que você suspeita que possa ser mais o estresse do que a ansiedade. Às vezes a ansiedade já está tão enraizada na pessoa, né, que acaba sendo como se fosse uma, entre aspas, uma característica até da personalidade da pessoa. Sim. Né? São pessoas, como você falou, pessoas que já são ansiosas, elas sofrem por qualquer coisa, elas estão sempre catastrofizando, sempre vivendo no futuro, né? Imaginando aquele futuro temeroso. Né? O estresse é um pouquinho diferente. O estresse são reações que a pessoa passa a ter depois de um determinado episódio, situação da vida dela, e pode ser muito mais momentâneo, não que a ansiedade não seja. Tá? Agora, o quanto isso é sério, né? Então, olha só, gente, você que está aí desse lado, às vezes eu acho tão preocupante quando a gente se acostuma com o estresse. Porque o que eu vejo em grande número são pessoas que parece que já se acostumaram com esse estresse, né? Não, meu trabalho é estressante, eu levo uma vida estressante. E eu entendo, Angélica, que cabe a nós, né? A gente ter essa tomada de consciência, e essa, gente, é a ideia dessa live, tá? Você que está desse lado, é você ter essa tomada de consciência que esse estressinho, que não é estressinho, que você sofre num dia, mas mais um dia, daqui a pouco você tá já, não, meu trabalho é estressante, minha vida é estressante, e cai numa normalização desse estresse, o quanto isso, eu imagino, e você vai falar, a longo prazo pode trazer uma série de estragos, né? Pode, é legal você estar falando isso. Justamente hoje à tarde eu coloquei no meu Instagram um vídeo no IGTV sobre isso, né? Quem apareceu aí? Olha quem apareceu. O Ele Eros. aparece em todas as lives, o Eros. Ele gosta Que de aparecer lindo. em todas as lives. Então, eu gravei um vídeo exatamente sobre isso, Cíntia, falando da consequência das doenças que o estresse pode acarretar. Hoje em dia, já existem pesquisas dizendo que, inclusive, o câncer, ele é desencadeado por fatores de estresse. Então, olha a gravidade aí da coisa. E as pessoas, eu falei isso no vídeo, as pessoas minimizam. Nossa vida é estressante, o mundo moderno é estressante. E como se não tivesse nada para fazer. E a gente vai falar aqui hoje o que a gente pode fazer, né, contra o estresse, porque a gente pode sim mudar, a gente não pode se conformar em ter uma vida estressante, tá? Obviamente, eu citei o câncer, né, só fazendo um parênteses, a gente tem os fatores genéticos, a gente tem os fatores de hábitos de vida, mas a gente predisposições, sim. E as questões de desencadeamento, é como se fosse aquela gota que está faltando no copo para ele transbordar, é o estresse. E isso não só o câncer, mas você vê, eu falei infarto, AVC, então a gente sabe que pessoas vão chegar a óbito em função do estresse. Então, isso Você sabe que, inclusive, tive um comentário aqui, o Léo falou assim, resumindo, estresse pode levar a óbito. E olha que você nem leu o comentário dele. E ele, antes de você falar, ele já tinha escrito aqui. Infelizmente, porque é isso mesmo, eu até perdi já um paciente em função disso. Ele estava passando por uma situação de estresse muito grande, ele veio procurar ajuda. Eu fiz só algumas sessões com ele, ele teve um estresse tão grande, diabético, chegou a mais de 600, ele entrou em coma e veio a óbito. E por estresse, foi por estresse. Né? Então, a gente sabe que existe toda uma alteração aí,
do teu sistema, dos teus hormônios, inclusive né, eu falei do diabetes, inclusive da questão da glicose, tem uma alteração. Teve alguém aqui que perguntou, deixa eu ver se eu localizo, alguém perguntou se o estresse, aqui ó, foi a Vilma, se o estresse pode desencadear o diabetes. Sim, pode também. Justamente pelo cortisol, né? O que é o cortisol? O que é o cortisol? O famoso cortisol, que todo mundo escuta, né? Estresse, né? Que todo mundo chama hormônio do estresse. O cortisol é um hormônio que a gente tem, todos nós temos. Ele é secretado pelas glândulas suprarrenais, tá? Uhum. E o que acontece? Todos nós temos. E esse cortisol, ele, na verdade, como tudo na vida, quando ele está equilibrado, ele nos ajuda. Ele é muito bom para o nosso funcionamento do organismo, ele é bom para alergia, ele faz a gente ter reações, né, inclusive de luta e fuga, porque o estresse originalmente vem dos nossos ancestrais de luta e fuga. Se a gente não tiver um pouquinho de estresse, a gente morre. Né? O estresse faz a gente se movimentar, que nem a ansiedade, a gente tem que ter. Sim. Uma pessoa sem estresse é uma pessoa apática, uma pessoa improdutiva. Então, a gente tem que ter. Uma zona de conforto total, né? Total. Uma pessoa sem zero estresse é a pessoa sentadona no sofá, zona de conforto. Tá fora de mercado de trabalho, tá fora de relacionamentos, né? Porque a gente tem que ter, né? Então, isso o que faz? O hormônio do cortisol, que faz a gente reduzir inflamações, alergias, tudo isso no nosso corpo. É como se fosse uma defesa. Só que o excesso do cortisol é prejudicial. O excesso do cortisol, ele faz a gente liberar mais glicose, e aí pode levar a diabetes, pode levar a gente à resistência à insulina, tá? Ele leva também a envelhecimento precoce das nossas células e dos nossos órgãos, e ele faz com que a gente tenha também a queda de imunidade no estresse, né? Muitas das doenças que a gente tem, porque doenças autoimunes são desencadeadas, 100% desencadeadas por estresse. Por estresse. Que a gente fala. Então, lúpus, uma série de... Até herpes, né? Eu falei de dermatológico, esqueci de falar de herpes também. Então, você vê claramente, a pessoa passa por uma situação de estresse e logo em seguida ela tem herpes, por exemplo. Né? Nossa, Angélica, é muita coisa, né? É muita coisa, gente. É muita coisa. São alergias, é diabetes, é infarto, é AVC. Uma coisa ruim. Não é? Mas as doenças autoimunes. Falar do cortisol é que ele não é um vilão, mas no estresse a gente produz muito mais esse hormônio. E aí a produção em excesso acaba prejudicando. Então, por isso... Trazendo malefícios ao próprio organismo, né? Exatamente. E para isso a gente tem que ter um antídoto aí, né? E qual é o antídoto do hormônio do cortisol, você sabe? Como que a gente faz essa reversão? Tem como a gente reverter o cortisol? Tem, eu imagino que a atividade física ajuda um monte, né? Perfeito. Por quê? Endorfina, serotonina. Sim. A endorfina e a serotonina ajudam a equilibrar o cortisol, né? Então, atividades que deem prazer, né? Exato. E a atividade física é uma das atividades que libera serotonina e endorfina no nosso organismo, tá? Então, por isso que a gente fala da atividade física contra o estresse, né? Porque tem toda uma questão fisiológica envolvida aí. Né? Agora, Angélica, então só repassando, né, com o pessoal que está aqui. Eu descobri que o estresse não é uma coisa que só acontece com coisa ruim, né? Não é estresse só com o trabalho, porque brigou com o marido, com o namorado, o estresse do trânsito, não necessariamente. Nós podemos ficar estressados com coisas que são boas, né? Com novidades. Né? O estresse está muito ligado à novidade. Quer dizer, parece que quando eu saio da zona de conforto... Você vai me corrigir se eu falar bobagem, tá, gente? Não, tá certo. Parece que quando eu saio da zona de conforto, quando eu me atrevo a fazer uma coisa nova, eu vou passar por uma experiência nova, vou ser mãe, vou ser pai, vou fazer uma viagem. Férias, exatamente. Isso, vou para o aeroporto, né? Assim, eu sou uma pessoa, eu me estresso com essa coisa de viagem, né? Lá no aeroporto. Sempre fica ali meio tenso, né? Quando eu viajo, eu também.
E esse estresse que muitas vezes eu percebo que as pessoas estão normalizando como faz parte da vida, é importante que você que está aí junto com a gente entenda o quão perigoso é pensar dessa forma, justamente pelas consequências do estresse que a Angélica está dividindo aqui conosco, e eu não tinha ideia que as consequências, os sinais, né, os prejuízos, tanto na saúde física quanto na saúde psicológica, eram tão grandiosos como são, né? E são inúmeros. Quer dizer, como o Léo escreveu aqui no chat, o estresse pode levar a óbito. Então, é muito importante que você que está desse lado, toma cuidado se você está achando que o estresse está fazendo parte da tua vida, que não tem como mudar. A gente vai falar mais sobre tudo isso. E a minha próxima pergunta já para a Angélica, eu acho que é também um pouco o que chega muito no consultório para mim, que são pessoas que, por elas estarem estressadas, elas compartilham que estão comendo demais, elas estão descontando na comida. E uma coisa que eu sei, a fome emocional, os dois principais gatilhos para a fome emocional é o cansaço e o estresse. Então, eu quero aqui passar para a Angélica, até para a gente entender um pouco melhor isso, né? Se de fato esse estresse ele contribui muito, né? Assim, para você sentir fome, para você comer, por ponto de saciedade, né? Como que é essa história toda, Angélica? Contribui demais, Cíntia. E eu também tenho visto muito isso, né, nos meus clientes e tudo mais. A gente fala aí da pandemia, né? O pessoal está comendo demais. E eu acredito que uma das coisas que está fazendo as pessoas comerem mais nessa pandemia também, que é uma queixa que está sendo comum, é o estresse que a gente está vivendo. É o estresse. Não tem como negar que está sendo estressante para todo mundo. Por quê? A gente teve que se acostumar a home office, a gente teve tanta novidade, né? Muita novidade. E é muita notícia ruim o tempo todo. É você sair de máscara, limpar o pé, lavar a mão, é isso, é aquilo, a gente morrendo, né? Então, assim, a gente está, na verdade, num turbilhão de informações e de situações de estresse. Então, não tem como negar que a gente está numa situação de estresse. E eu não acho que esteja sendo à toa que as pessoas estão engordando, né? Primeiro, porque elas estão com péssimos hábitos, não estão indo na academia, não estão fazendo atividade física. E segundo, que eu acho que existe também um mecanismo de compensação, que isso a gente vê muito nas pessoas, né, Cíntia? Você sempre fala, eu aprendi isso muito com você também, né? Que as pessoas vão buscar na comida as compensações, né? Então, como a gente está passando por essa situação de estresse, como as pessoas estão se privando de estar com os entes queridos, de sair, de viajar, de fazer uma série de coisas, elas não estão sabendo lidar com todas essas emoções, com essa insegurança, com essa incerteza que a gente está, e acaba canalizando também para a comida, né? Porque a gente sabe que a comida é uma grande fonte de prazer para a maioria das pessoas, principalmente para quem está acima do peso, né? Quem tem aí esse famoso efeito sanfona e problema com a balança. Então, as pessoas, às vezes, no estresse, elas buscam o prazer. Lembra que eu falei do cortisol, né? Então, qual é o antídoto para o cortisol? Gente, isso é fisiológico até, né, Cíntia? Eu falei que o antídoto é a serotonina. Serotonina e endorfina são substâncias de prazer. Então, fisiologicamente, para a gente diminuir o estresse, a gente precisa de prazer. E qual é o prazer de muitas pessoas? A comida. Comer. Então, isso olha, fecha direitinho essa conta, né? Fecha o ciclo. Fecha direitinho essa conta. Sem contar que as pessoas estão mais dentro de casa, com acesso à geladeira, tudo mais, e sem contar que as pessoas não estão praticando tanta atividade física assim, né? Com a desculpa, porque para mim é desculpa, que não tem academia, que as academias estão fechadas. Eu digo que é desculpa que não estejam, né? Mas eu estou fazendo atividade física 6 vezes por semana, não é por isso que eu parei. O quanto dá? Pois é, né? Então é o que eu falo, quem quer arranja um jeito, quem não quer arranja uma desculpa, não é? Exatamente. Quanto dá para a gente empurrar um espaço, né? A mesa, as cadeiras, e bota uma música. Né? Então, tem tanto material na internet. Tem lives. Tanto vídeo, né? Sim, né?
E então eu acho que os principais gatilhos, né, que você estava falando para as pessoas comerem é o estresse, é a ansiedade, né? A gente vê muito isso, é o cansaço, como você falou, e até a ociosidade. Eu vejo que nos meus clientes, pelo menos, a ociosidade é um dos gatilhos. Tédio. Tédio, né? Exatamente. É o tédio, solidão, né? Tem muita gente fazendo essa quarentena sozinha. Então, fica mais ansioso, fica mais incomodado. Aquilo que você sempre fala nos seus vídeos, o vazio emocional, a pessoa vai preencher aquele vazio, né? Como? Com a comida. Comendo. Então, toda essa questão que a gente está vivenciando faz com que as pessoas acabem engordando mais. E eu tenho visto também, não sei se você tem visto essa queixa no consultório, todo mundo reclamando que está trabalhando muito mais, que fica no computador, eu mesma sou uma delas, infelizmente, das 8 da manhã às 10 da noite, as pessoas não têm horário, né, para parar, para fazer refeições. Eu vejo as pessoas almoçando, jantando, tudo na frente do computador, né? Esse home office desorganizado, né? Então, tudo isso leva a gente ter hábitos mais prejudiciais. E tem pessoas também que tem a questão da insônia, né? Só para encerrar. E a gente não pode esquecer que a insônia também tem a ver com ganho de peso, né, Cíntia? Tem a ver. Então, e é uma coisa que as pessoas, às vezes, elas não levam em conta. Quando as pessoas chegam até mim no atendimento, elas ficam muito... Assim, é interessante, as pessoas chegam sempre muito preocupadas com a parte alimentar. Obviamente, né, a parte da alimentação, né, a relação com a comida tem um percentual super significativo para o processo de emagrecimento. Mas não é o único aspecto a você levar em conta. A ingestão de água, por exemplo, né, as pessoas não tomam água. Não. A atividade física, se movimentar. E um outro ponto que é dormir. Né? Uma cliente minha, um dia desses, ela caiu a ficha. Olha que coisa interessante, Angélica, que eu vou te contar. Vou contar para todo mundo aqui. Talvez ela esteja até aqui com a gente. Uma cliente, ela caiu a ficha em sessão, que a recompensa dela, quando ela assim, trabalhei demais, corri demais, fiz um monte de coisa, a minha recompensa é dormir. Quer dizer, ela não via o dormir como algo necessário para ela estar rendendo, estar seguindo, não. Ela se permitia dormir depois que ela fazia um monte de coisa. E o dormir é muito importante, né? Porque tem alguns estudos que apontam que uma pessoa que não dorme bem, e talvez você possa falar, talvez esteja ligado ao estresse, uma pessoa que não tem uma boa noite de sono, né? Que não tem aquele sono profundo, que descansa mesmo, é uma pessoa que tem muito mais propensão a sentir fome durante o dia. Exatamente isso que eu ia falar. E é uma pessoa que ela tem muito mais dificuldade para se sentir saciada ao comer. Então, ela come, parece que não mata a fome, parece que não está satisfeita. Né? E muitas pessoas, elas desconhecem que tem a ver lá com o dormir. Né? Dorme 5 horas, não dorme pouco, dorme mal. E quando a gente está no sono profundo, a gente libera um hormônio que ele é o hormônio responsável pela saciedade, né? Ele ajuda a gente também a emagrecer. Então, isso também tem estudos dizendo que as pessoas que dormem pouco, elas não secretam bem esse hormônio, e aí, com isso, tem mais dificuldade de emagrecer, e, consequentemente, tem isso que você falou, não tem a saciedade, tem mais fome, né? E aí tem uma alteração, inclusive, de humor, é interessante, né? Porque eu conheço pessoas que dormem pouco, ficam mal-humoradas e, como recompensa, comem. Né? Como forma de prazer, porque elas ficam mais irritadas, né? E aí é o gatilho do cansaço que você falou, né, Cíntia? Você vê que é tudo um ciclo, né? Aí eu fico cansada durante o dia e o cansaço é um gatilho para eu comer, aí eu como. Então, assim, o que é a falta de sono pode te levar a outros gatilhos também, além dessa questão mais fisiológica, para você acabar comendo a mais também.
né? E aí, nessa hora, a gente vê, e você que está desse lado, né, está tomando a consciência que para emagrecer, meus queridos e minhas queridas, não é só focar na comida. Não. E não é só uma questão de malhar o corpinho. Isso tudo é muito importante, a gente sabe, mas tem uma série de outros aspectos que talvez sejam novidades para você, como algumas coisas estão sendo novidades para mim aqui também, e aspectos que você, né, não sabia, desconhecia, e que talvez contribuíram negativamente, dificultando o seu emagrecimento. Agora, quando a gente toma consciência, quando a gente sabe, isso quer dizer que a gente sai da ignorância, né? Ignorante é aquele que desconhece. Eu era ignorante sobre algumas coisas. Para mim, estresse só estava ligado a coisa ruim. Estou descobrindo agora que eu posso ficar... Me chama estresse aquilo que eu sinto quando eu vou viajar lá no aeroporto. Estou sabendo agora. Para mim, aquilo lá era... Estou feliz, euforia, né? Mas tem um pouco de estresse. Então, assim, eu era ignorante. E eu acredito que você que está aqui pelo desconhecimento também pode ser que você ignorava uma série de aspectos que são tão importantes e significativos para o seu processo de emagrecimento talvez ser mais facilitado do que hoje é. A gente tem que considerar, gente, que dormir uma boa noite de sono é fundamental. E a gente também tem que considerar, por exemplo, que estabelecer limites, que é uma coisa que eu falo muito nos vídeos, nas lives, né? O quanto uma pessoa que está acima do peso, né, tem um excesso de peso, ela tem outros excessos, né? Ela não tem, ela passa dos limites, ela passa dos limites quando come, o peso passou dos limites, e ela passa dos limites, às vezes, trabalhando. Às vezes, ela passa dos limites navegando nas redes sociais. Ela passa dos limites assistindo seriado, assistindo uma série, né, um episódio atrás do outro. Então, por trás de uma pessoa que tem dificuldade de estabelecer limites, pode ser que essa pessoa também ela tenha um estresse elevado. Porque se eu não estabeleço limite nessa quarentena, com as horas de trabalho, como a Angélica muito bem colocou, e é uma realidade, viu, Angélica, que eu tenho acompanhado no consultório, que as pessoas estão trabalhando muito mais, que as pessoas têm que, né, assim, tem que cuidar dos filhos, que às vezes estão tendo aula online, aulas, né? Estão trabalhando, tem que preparar a comida, tem que limpar a casa, quer dizer, o quanto tudo isso traz estresse, é um excesso. E aí, gente, eu acho que uma maneira da gente minimizar o nosso estresse, lembrando que se eu não cuidar do meu estresse hoje, pode ser que eu morra amanhã, né? E amanhã, não estou falando que é amanhã, dia 13, pode ser amanhã daqui um ano, 5, 10, 30 anos, mas eu imagino que você quer, né, viver bem, você quer viver com qualidade, ter uma expectativa de vida bacana. O quanto talvez é importante eu pedir ajuda, o quanto é importante eu delegar, o quanto é importante eu estabelecer limites, o quanto é importante eu aprender a falar não. E todos esses aspectos, não é, Angélica? Eles podem contribuir positivamente para diminuir o estresse. Com certeza, perfeito, perfeito. Porque é o excesso, né? Isso é importante. Um pouco de estresse, como a gente falou agora há pouco, é importante. Sim. Então, vai ter problema se você, sei lá, numa viagem se estressar um pouquinho? Não. Mas imagina se você se estressar na viagem, depois isso no dia seguinte, aí depois... Então, todos os dias, né, das férias, sempre com problemas. Sempre com problema. Então, o prejuízo do estresse é o excesso, a intensidade e a frequência daquele excesso. Né? A gente ter uma noite que a gente não dormiu bem, um dia que a gente trabalhou a mais, você não vai ter todas aquelas doenças, provavelmente, que eu falei. Mas as pessoas, eu costumo fazer uma analogia como se fosse um elástico, né? Assim, as pessoas vão esticando, aí quando percebe, o elástico já arrebentou, né? Que aí é quando a pessoa adoece, às vezes a pessoa, sei lá, né? E tem pessoas que só param quando adoecem, né? Então, só percebem mesmo quando estão doentes ou quando algo grave acontece, né? Então, a gente tem que aprender a diminuir esse elástico e não chegar no limite dele. Isso que é importante, né? O que você chama de elástico, eu tenho aqui o hábito de dizer sempre que é esticar a corda, né?
esticou a corda demais. Esticou essa corda rompeu. Exato. Angélica, uma coisa também que é importante a gente falar, eu acredito que talvez tenham pessoas aqui que estejam passando por esse cenário, que é a síndrome de burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional. E o estresse, eu penso que tem uma forte contribuição para isso, né? Eu, atualmente mesmo, tenho pessoas, clientes que chegaram até mim, pessoas que chegaram pedindo apoio para compulsão alimentar, e aí, no decorrer do atendimento, né, do processo terapêutico, eu consegui avaliar junto com elas que elas estavam sofrendo desse esgotamento profissional que marca, né, a síndrome de burnout, que é uma ansiedade, que é insônia, que é o estresse, que é uma fadiga, que às vezes tem tensões musculares, problemas digestivos, né, a própria depressão, a síndrome de pânico, que são pessoas que elas esticam ou esticaram muito a corda profissionalmente. Com essa dificuldade de estabelecer limites, né? Algo que acomete muitos workaholics, né? As pessoas que são viciadas em trabalho. E aí eu acho que à medida que eu me dedico demais, né? Os desafios são crescentes, eu estico a corda, muito provavelmente esse estresse também, né? Chega num índice, né? Num grau tão elevado, que acomete uma série de complicações, como essa questão mesmo, né, da queda de cabelo que você falou, por exemplo. Porque o burnout, na verdade, o que ele é? Ele é o estresse excessivo, aquela fase que eu falei da exaustão, já é o burnout, sim, né? Mas qual a diferença do burnout de uma outra pessoa que tem o estresse na fase de exaustão? Única e exclusivamente. O burnout, como você bem falou, ele está ligado ao trabalho, né? E a gente sabe que ele é muito mais ligado a trabalhos que tem a ver com a responsabilidade da vida da outra pessoa. Então, é muito comum em área médica, em área de psicólogos, né? É comum também em áreas que têm muita responsabilidade, né? Principalmente muita pressão, né? Muita pressão, muita cobrança da vida dos outros, né? E por ironia, dos sintomas do burnout é o distanciamento afetivo, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa tem muita responsabilidade da vida alheia, ela tem um distanciamento afetivo. E ela acaba... É uma tendência ao isolamento, né? Exatamente, ela acaba criando, na verdade, um horror ao trabalho e tudo mais. E por que isso geralmente acontece? Como você falou, são pessoas geralmente workaholics, são pessoas extremamente perfeccionistas, extremamente dedicadas ao trabalho, que dão a vida pelo trabalho, digamos assim, né? Vestem a camisa, por exemplo, da empresa, e elas buscam o quê? Reconhecimento. Então, isso, querida Angélica, eu ia falar exatamente isso. Agora você chegou no ponto que eu quero falar. Esse é o chantilly com a cereja do bolo, digamos assim, do burnout. São as pessoas que fazem, trabalham, se dedicam. Muito bem. E alguma coisa acontece no meio do caminho que elas não recebem o reconhecimento que elas esperam, não que não recebam. E aí elas se frustram tanto, não sabem lidar com essa frustração e elas vão do 8 para o 80, eu diria do 80 para o 8. Então, daquela dedicação total, elas vão para totalmente o distanciamento. Elas passam a não se dedicar mais ao trabalho, às vezes faltar, a chegar atrasado, né? E eu já atendi pessoas, às vezes, que até têm ataques de pânico cada vez que tem que ir trabalhar. Sim. Né? Então, e muitas vezes acabam sendo afastadas do trabalho. Né? Eu tenho duas pessoas atualmente, inclusive, Angélica, eu tenho duas clientes atualmente. Uma voltou ao trabalho ontem, ficou 14 dias afastada, e uma outra também ficou afastada recentemente, ambas por burnout. E tem uma terceira que está resistente a ir ao psiquiatra, então ela só não foi afastada por isso, mas também seria uma condição para afastamento. E quando a gente fala de reconhecimento, gente, eu acho que, quando a Angélica falou, eu falei, isso, querida Angélica, chegamos na cereja do bolo, que é reconhecimento.
a gente precisa entender aqui uma coisa muito importante, que muitas vezes o reconhecimento que você espera do outro, seja do chefe, da equipe, da empresa, do marido, é um reconhecimento que muitas vezes você não tem de você. Então, assim, eu percebo o meu valor à medida que o outro me reconhece. E eu me torno dependente, eu fico buscando incessantemente por esse reconhecimento do outro. Porque quando o outro me reconhece, talvez são os poucos minutos, momentos e ocasiões que eu me sinta viva e eu percebo o meu valor. Quando, na verdade, eu talvez tenha uma tremenda dificuldade de perceber meu valor, eu não me reconheço. E eu digo mais, tem muitas pessoas que, pela condição que elas estão com excesso de peso, elas entram nesse distanciamento delas mesmas, né? Então, estou infeliz com a minha aparência, as roupas não servem, eu estou uma gorda, eu estou um gordo barrigudo, né? Começa com esses pensamentos altamente depreciativos, elas vão se afastando cada vez mais de si, obviamente deixam de perceber o seu próprio valor, e aí elas ficam esperando que o outro a valorize, a reconheça. Portanto, é muito comum a gente ver pessoas que têm uma imensa dificuldade de falar não, né? Pessoas acima do peso, uma questão, e aí quem está do outro lado e que tem talvez as questões com excesso de peso, dificuldade para emagrecer, vai me entender, que são aquelas pessoas, Angélica, que são altamente doadoras, tem uma energia de doação, está sempre esticando a mão, salva todo mundo, as boazinhas, né? Salva todo mundo na família, no trabalho, não estabelece limite, não consegue falar não consegue delegar, porque no final das contas, ela se coloca até em situações que o estresse vai bater ali em cima, mas elas acabam dependentes que o outro fale, puxa, como você é demais, como você é especial. Se não fosse você, não é? No fundo, querem agradar e querem ser aprovados o tempo todo, né? Aquelas pessoas. Né? E isso é muito sério, né? Porque no final da história, veja, gente, presta atenção, o teu estresse pode aumentar exatamente por uma questão como essa. Às vezes, olha como as coisas se entrelaçam, né, Angélica? Às vezes você tem uma tremenda dificuldade de você perceber teu valor, de se aceitar, prestar atenção em você, você não se reconhece, você se torna dependente que o outro te elogie, que o outro fale, você é demais, você é ótima, nossa, você é uma funcionária exemplar, nossa, se não fosse você, o que seria dessa equipe? Se não fosse você na família... Você não percebe isso, né? E aí pronto, aí desmorona o teu castelo, né? E aí você entra no burnout, né? Pegando esse gancho, Cíntia, se você me permite, é importante a gente falar de onde vem o estresse, né? Porque às vezes a gente acha, né, que o estresse ele vem do ambiente, do chefe, do trabalho, de que a gente chama de fontes externas, né? Mas é muito importante a gente falar que o estresse ele tem duas grandes fontes. As fontes externas, que são tudo isso que eu falei, né? Trânsito, trabalho, falta de dinheiro, etc. Mas ele também vem de fontes internas. E isso tudo que você estava falando são o que a gente considera fontes internas. E eu brinco que o estresse é uma matemática. Quanto mais fonte interna você tiver e mais fonte externa, maior o teu nível de estresse. Então, não adianta a gente falar, mas é que o mundo lá fora está estressante, então não tem como eu não me estressar. Não é verdade, porque se você aprender a lidar com as suas fontes internas de estresse, né, você não vou dizer que você não vai se estressar, mas você vai amenizar aquela intensidade do estresse dentro de você. Entendeu? Então, né, tem até um livro da Marilda que chama assim, o estresse está dentro de você, e é bem isso mesmo, né? O estresse depende muito de como a gente lida com aquela situação de estresse. Então, isso é muito legal, muito legal. É isso que você estava falando. Então, se eu sou uma pessoa perfeccionista, se eu me critico muito, se eu tenho dificuldade de falar não, se eu sou uma pessoa ansiosa, pessimista, tudo isso são características, são fontes internas de estresse. Eu tenho muitas expectativas em relação a mim, em relação às pessoas.
são fontes dificuldade de lidar com a frustração. Exatamente, né? Aquela pessoa que quer abraçar tudo, tem dificuldade de delegar, tem inúmeras, tem uma lista de características que a gente considera fontes internas de estresse. Se você tiver tudo isso na tua bagagem e passar por qualquer situação de estresse, o teu nível de estresse vai ser alto. Agora, vocês não conhecem pessoas que o mundo pode estar caindo e elas estão lá de boa, né? E tem gente que qualquer coisinha faz uma tempestade em copo d'água. Por quê? São pessoas que têm uma vulnerabilidade interna muito grande para ter estresse. Entendeu? Porque são características de personalidade, são comportamentos que a pessoa tem, e é isso que a gente, numa psicoterapia, num coaching, a gente vai... Angélica, você está lendo meu pensamento, Angélica? Não está certo isso, não. Eu estou aqui esperando... Você é minha mentora. Eu estou esperando você acabar de falar para falar. Você já está falando o que eu ia falar, Angélica. Então, você está vendo a nossa sintonia de sempre, né, Cíntia? Porque eu ia falar exatamente isso, querida, né? Aí a gente entra num ponto que o quanto que o processo de terapia nessa história pode fazer a diferença para você diminuir o seu nível de estresse, para que você tenha, portanto, uma qualidade de vida melhor. Né? Aprender a lidar com todos esses aspectos que foram salientados aqui, e isso tudo vai favorecer você emagrecer, por exemplo. Não descontar na comida. Exatamente, porque você vai estar acabando com aquele gatilho do estresse, né? Porque o estresse, é importante a gente falar isso também, né? A gente não tá imune ao estresse, a gente vive no mundo estressante, o estresse faz parte. Tem momentos que a gente tem mais, menos, não adianta a gente querer acabar com o estresse a gente não acaba com ele, a gente aprende a lidar com ele, a gente aprende a controlar o estresse, e é isso que a gente faz na psicoterapia, é isso que a gente faz no coaching, a gente ensina a pessoa, desenvolve estratégias, tanto cognitivas, né, de interpretação das fontes de estresse, quanto comportamentais para você aprender a lidar, criar estratégias para amenizar aquele estresse. Né? E aí, como você falou, a gente não vai para a comida. Né? Que a comida, na verdade, é uma estratégia inadequada de controle de estresse que a gente usa. Né? É um jeito torto, né? Igual, por exemplo, às vezes tem pessoas que chegam até mim, e você deve ter essa mesma experiência no consultório, que elas estão adoecidas, elas estão realmente num quadro ali de saúde mental bastante cheio de prejuízos na qualidade de vida, nas atividades que elas estão envolvidas, elas estão sofrendo. E elas têm muita resistência ao acompanhamento psiquiátrico, elas têm muita resistência à medicação psiquiátrica. E aí é quando eu falo, olha, me desculpe, mas você está usando a comida como um remédio torto. Exato. Não é? Quer dizer, você está tão preocupado ou preocupada porque o remédio vicia e tal. Eu falei, hoje as medicações são ultramodernas. Muito pelo contrário, se você for um psiquiatra, você vai estar sendo bem acompanhado, uma pessoa que vai avaliar o teu caso, que vai ver tudo direitinho, tal, como que pode proceder diante desse teu quadro de sofrimento emocional. Agora, se você não for, você vai continuar usando a comida como se fosse um remédio. Só que esse é um remédio que eu chamo de remédio torto, porque faz um estrago que é infinitamente pior do que a medicação que se toma, que é para você além melhorar. de não resolver, cria mais problema ainda, né? Porque as pessoas buscam aquele prazer imediato, né? Mas não vem a médio e longo prazo. E é importante a gente falar também que tem uma corrente muito forte atualmente, inclusive tem em São Paulo, né, um ambulatório só disso, estudando a dependência da comida. Então, as pessoas não querem depender, né? Não que eu acredite que do remédio, mas já está comprovado também que a comida é como se fosse uma droga, né? Está ali no mesmo lugarzinho do cérebro, né? Tá ali lá. Então, a comida é considerada hoje como se fosse uma droga, né? Uma adicção. Da comida. Tem até ambulatório médico para tratar isso. Né? Então, é isso que a gente precisa perceber também, né? Tem gente que está triste, come, está feliz, come, vai comemorar, come, tudo é a mesma estratégia que usa para tudo. Né? E o quanto é especial, né, Angélica, e vocês todos que estão aqui,
o quanto que é bacana, o quanto é especial a gente ter esses conhecimentos para a gente conseguir expandir a nossa consciência, ampliar a nossa percepção e ir muito, mas muito além de uma dieta e um planozinho na academia, Com não certeza. é? É muito além, gente, né? Muito além de você pensar, eu vou comer menos e eu vou malhar. Porque tem esses aspectos todos que fazem parte da nossa vida. Às vezes a gente tem situações que a gente fica mais vulnerável, um quadro de saúde, né, na família, uma questão, um problema no trabalho, uma dificuldade financeira, um problema de relacionamento, ou alguns desses problemas todos juntos ao mesmo tempo, né, ali. E a gente tem que pensar, de fato, como eu estou me cuidando e o quanto talvez eu me perceber nesse cenário, e esse é o intuito dessa live, que você possa tomar mais consciência de você também e das suas escolhas, o que está acontecendo na tua vida, né? Como que você está vivendo a tua vida, que é pensar, gente, que assim, quando, por exemplo, né, a gente imaginar que é um simples falar não, que vai me impedir uma situação de estresse, e que aquele estresse poderia prejudicar, vai cair meu cabelo, vai nascer espinha, vou ter gastrite, vou ter tensão, posso ter pressão alta, que amanhã tem uma complicação de saúde, morri. Então, às vezes, um simples falar não, um pedido de ajuda. Colocar um limite, né? Colocar limite. Você perceber o seu tamanho. Quando eu falo perceber meu tamanho, é o seguinte, eu tenho que perceber, e cabe a mim perceber os meus limites e meu tamanho até onde eu consigo ir. Porque, às vezes, a Angélica vem e fala assim, faz isso para mim, só que a Angélica não sabe o que eu tenho no meu dia, não é? Você pode pedir um favor, mas você não sabe. Aí eu falo assim, nossa, mas eu não consigo falar um não para a Angélica. A Angélica está pedindo, ela não sabe, talvez se ela soubesse do meu dia, ela não iria pedir. Então, cabe a mim falar, Angélica, olha, eu não consigo entregar hoje. Eu posso entregar amanhã? Angélica, dessa vez não vai dar. Esse é um jeito de falar não. E é uma responsabilidade minha. E muitas vezes também, Angélica, eu noto assim. Eu posso assumir um monte de coisa, isso vai me gerar estresse. E às vezes, porque nós estamos cansadas, porque a gente não tem tempo, porque a gente está se virando, multiplicando em 10, né? Sendo clonado, fazendo um monte de coisa, eu não estou entregando o meu melhor. Sim, com certeza. Fazer as coisas mais ou menos, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu, sinceramente, eu prefiro fazer uma coisa que eu tô 100%, igual um dia, se eu não estiver bem, com uma dor de cabeça ou mal-estar, eu sinto muito, mas eu vou cancelar uma live. Porque eu não venho aqui entregar uma live mais ou menos para vocês. Isso não faz parte do meu modelo de mundo. Da mesma forma, o atendimento. Então, assim, porque essa é uma crença que eu tenho. Minha crença né, até tem uma frase que as pessoas já conhecem. Quando eu dou o melhor vem para mim. Então, se eu acredito nisso, quando eu venho aqui, eu só estou cumprindo, batendo um cartão, cumprindo um protocolo, fazendo de qualquer jeito, eu me sinto mal, né? E eu tenho que perceber que, assim, não, hoje eu estou doente, né? Então eu vou cancelar. Porque é um respeito comigo, em primeiro lugar. A gente devemos ter esse respeito, né, Angélica? A gente vê que a pessoa acima do peso, geralmente que eu vejo, ela tem um comprometimento com o outro muito maior que um comprometimento consigo mesmo, né? Então, isso que você está falando, se eu não estou bem, eu tenho um respeito, né? Eu me respeito também. Eu vou... E um cuidado, né? O cuidado, esse é um comprometimento. Então, às vezes, as pessoas querem agradar o outro, quer ser aprovado pelo outro. Então, tem esse comprometimento com o outro, mas consigo mesmo não se respeita. Porque, às vezes, até a comida em excesso acaba sendo até um processo autodestrutivo, de falta de respeito a si mesmo.
né? Tem pessoas que já estão na tampa, no limite, e continua comendo, se sentindo culpado e continua comendo. Então, assim, aonde está o comprometimento com você mesmo, com aquilo que você se propôs, né? É um pouco de amor próprio também. Mas se né? você não tem conexão com você, você não percebe o seu limite, não é? Então, se você está muito desconectada de você, se você não presta atenção em você, se você não se percebe, tudo aquilo que a gente não presta atenção, tudo aquilo que a gente não cuida, adoece ou morre. Uma plantinha, um vasinho, se eu não cuidar de uma plantinha que eu ganho, não colocar aguinha ali, um pouquinho de sol, a plantinha vai morrer. Né? Então, aquilo que a gente não presta atenção, a tendência é ficar meio bagunçado, né? Eu brinco, eu falo assim, se eu não presto atenção na minha conta bancária, eu não vou ter equilíbrio financeiro. Sim, se eu não presto atenção no que eu como, eu não tenho equilíbrio alimentar. E aí, assim, eu não presto atenção em mim, então me desculpe, a tua saúde vai ficar complicada, física e mental. E não vai chegar no teu objetivo nunca, né? Não. Agora, Angélica, para a gente lidar com o estresse, a gente já falou aqui, mas vamos voltar então. Como lidar com o estresse para não descontar na comida? Vamos dar uma repassada aqui para o povo que está com a gente. Eu acho que assim, a gente precisa aprender a lidar com aqueles gatilhos, né, que a gente falou, né, do estresse, do cansaço, da ociosidade, da ansiedade. E eu daria, assim, 4 coisas que as pessoas podem fazer, né? As pessoas gostam de dicas, então vamos lá. São 4 coisas infalíveis para a gente não descontar na comida. Eu diria que, como eu comentei antes do cortisol, o antídoto para o veneno do estresse é o prazer. Então, toda vez que você está fazendo algo que te dê prazer, você vai estar indo contra aquele excesso de cortisol, né? Você vai estar extrapolando, usando como válvula de escape, mas de uma forma positiva. Porque a gente estava falando que a comida as pessoas usam como válvula de escape de forma negativa. Né? A Cíntia falou do remédio torto lá. Então, é uma busca por atividades que te deem prazer. Tá? O quê? O que te dá prazer? Se é um trabalho manual, se é cuidar de uma horta, se é assistir um filme, ler um livro, se ouvir música, dançar, qualquer coisa que te relaxe física e mentalmente. Qualquer coisa que faça você desligar a chavinha das preocupações, porque geralmente a pessoa estressada ela fica ali ruminando aquelas preocupações, isso gera inclusive insônia, né? Então qualquer coisa que te desligue, né? Não tem receita de bolo, né, Cíntia? Não. Porque assim, o que talvez seja bom para você, por exemplo, se pediram para fazer trabalho manual, eu vou me estressar, eu detesto. Vixe, eu também. Né? Não é para mim. Né? Eu me desestresso, por exemplo, cozinhando, saudável. Mas eu adoro. Eu também. Então, eu vou para a cozinha, eu esqueço do mundo, eu me desligo. E isso é uma coisa que eu sei que é anti-estresse para mim. Então, você se estressa brincando com Eros também, que eu sei. Também, que está aqui dormindo do meu lado agora ele sossegou. Então, isso são situações anti-estresse. Você tem que aprender. Eu não sei. Experimenta. Não é possível que nem atividade física, não é possível que você não goste de nada. Você tem que experimentar. Então, isso é uma coisa, atividades de relaxamento, tá? Relaxamento seja mental, psicológico, como físico. Então, uma yoga, uma meditação, ouvir uma música, fazer um relaxamento profundo, um treino de respiração. Tudo isso ajuda a aliviar a ansiedade, ajuda a aliviar o estresse, e aí você não vai desencadear também na comida, tá? A segunda coisa fundamental que a gente comentou, a atividade física, né? A atividade física pela serotonina, pelas endorfinas. Então, a atividade física é excelente não só para emagrecer, como as pessoas falam, mas é bom para a tua saúde, para a tua qualidade de vida e, acima de tudo, para aliviar a ansiedade, para aliviar o estresse, para você se sentir bem. Eu sei que às vezes o pessoal tem preguiça, dá desculpas, mas aquela questão da endorfina, da serotonina que você libera depois da atividade física, é aquela sensação de bem-estar, de missão cumprida, né? O meu lema é missão cumprida. E Angélica, tem uma coisa que é assim, né? Se você me permite, na atividade física,
Quer dizer, subir escada. Deixa o elevador de lado. Se você tiver a opção de subir escadas, use as escadas. Se você tem a opção de ir trabalhar caminhando e deixar o carro em casa, não pegar o transporte, vai caminhando. Você pega ônibus, usa metrô, desce uma estação antes. Desce alguns pontos antes de você chegar no seu destino e faz uma parte do trajeto caminhando. E uma coisa que eu acho que é fundamental, e eu tenho reforçado muito isso, e é uma proposta que é muito maior do que emagrecer, que é o quanto talvez esse processo pode ficar muito mais facilitado se a gente desconectar dessa obsessão que muita gente tem de emagrecimento, ao invés de pensar nessa obsessão, nessa coisa que transtorna, enche de culpa, de peso, de sofrimento, de sacrifício, é pensar que vocês estão cuidando da vida que está nesse corpo. Quando você cuida de você, consequentemente, você tomando alguns cuidados, se respeitando, diversas coisas que a Angélica disse aqui, que eu contribuí, e coisas que a gente vem falando nesse espaço, se você tiver esses cuidados por respeito a você, muitas vezes, sabe, gente, é honrar a vida que você tem. Eu tenho falado insistentemente, nós batemos, infelizmente, acho que foi no final de semana, no sábado, 100 mil mortos por Covid. Vocês têm ideia quantas pessoas, quantas famílias estão sofrendo, quantas pessoas que não faleceram, não foram a óbito por Covid, mas que ficaram internadas, ficaram por um fio, né? É muito próximo da morte, tiveram uma série de prejuízos, e você está aqui. Olha que sensacional, você está aqui, é 12 de agosto, é uma live, falta 20 minutos para 10 horas da noite. Eu só tenho que agradecer a você, primeiramente, por você estar aqui, mas eu quero que você reconheça que você está aqui, seu coração está batendo, você está aqui prestando atenção, e você está com vida. E é essa vida que a gente tem que honrar. A gente tem que honrar que, de alguma maneira, seu pai, tua mãe, o universo, alguém te colocou aqui no mundo e tem uma série de coisas boas na sua vida, que é a sua família, é o seu cachorro, são os gatos, é o trabalho, é o que você faz, é o ar que você respira, é o sol que bate no teu rosto, as viagens que você quer fazer, não é, Angélica? E eu quero fazer um monte, eu sei que você gosta também. Eu quero um monte, já tenho na lista. Não é? E aí, quando a gente pensa dessa forma, gente, fica muito, mas muito mais leve essa caminhada. Agora, se você fica lá, eu tenho que perder 15 quilos, eu tenho que perder 30 quilos. Gente, isso aí é um sofrimento. Quando você toma consciência, o que a gente está falando aqui, cuida da vida que está nesse corpo. Cuida de você. Você tem sonhos, você tem planos. Você curte a tua família, você quer carregar o neto no colo, você quer brincar. O que você quer? E aí, quando eu, puxa, tem um monte de coisa que eu quero fazer. Né? E assim, se a gente ampliar o nosso olhar e vamos sair um pouco do nosso umbigo, vamos olhar para o lado e vamos ver, por exemplo, que tantas pessoas passaram o Dia dos Pais, que foi o último domingo, sem o pai. E às vezes é alguém que morreu repentinamente, como eu mesmo perdi meu pai no dia 31 de dezembro. Né? E eu fui pega de surpresa, meu pai teve um AVC. Eu não tive a honra, o privilégio de ter o meu pai e dar um abraço nele nesse último domingo. Né? E isso é uma coisa que me toca, gente. E isso me motiva muito estar aqui para que você cuide da tua vida e amanhã os seus filhos não chorem no Dia das Mães ou no Dia dos Pais, porque teve um pai negligente. Não foi o caso do meu pai, muito pelo contrário. Mas, às vezes, se você não quer ver seu filho, teu marido, tua mãe, cuida um pouquinho de você. E a gente não está falando aqui, né, Angélica, que você vai ter que fazer uma revolução na vida, não é nada disso. Não é nada disso. São pequenas mudanças que fazem toda a diferença também, né? São pequenas mudanças. Isso que você falou da atividade física é muito importante, né? Que as pessoas falam, mas eu não gosto de nenhuma atividade física, eu não tenho dinheiro para academia, eu não tenho não sei o quê. Eu falo, gente, um tênis você tem.
vai dar uma volta no quarteirão, que seja, né? Sim. Então, assim, não tem essa desculpa, né? Como você falou, desce um ponto antes do ônibus, sobe e desce a escada do teu prédio. Enfim, eu acho que tem sim. Vai pular corda. Vai pular corda, vai brincar com o cachorro, vai dançar, né? A dança também é uma atividade física, né? Enfim, eu estava falando, né, que eu tinha 4 dicas. Isso, eu te cortei aí. Imagina. A terceira, Cíntia, a alimentação, né? Por incrível que pareça, uma dos pilares do controle de estresse é a alimentação. E qual alimentação? A alimentação saudável, rica em verduras, legumes, frutas. Por quê? Porque eu falei antes que no estresse a gente perde vitaminas, né? A gente perde a imunidade, a gente está perdendo naquela energia adaptativa, a gente perde vitaminas, sais minerais, cálcio, potássio. Então a gente tem que repor isso. E comer o que vem da terra, né? Que vem da terra. Exatamente. E aí a gente repõe como? Com uma alimentação, mas não a alimentação, né? De doce, de abrir saquinho, não é abrir saquinho. Não, é uma alimentação saudável. Né, de preferência também rica em legumes verdes escuros, que tem bastante ferro, porque a gente perde muito ferro durante o estresse. Espinafre, tem brócolis. Muita gente que fica tomando aqueles polivitamínicos, né? Estresse Tab da vida, Farmaton, né? Para quê, gente? A gente tem uma alimentação saudável para isso, né? A gente pode repor através da alimentação. Então, é ideal no estresse a gente comer em pequenas frações, várias vezes ao dia. Por quê? Porque um dos sintomas de estresse que eu falei no início são problemas gastrointestinais. Então, às vezes, problemas de digestão, a pessoa termina de comer e se sente estufada. Então, às vezes, comer em várias frações, isso é importante, inclusive para a saciedade, inclusive para você não, que é outro assunto, né? Mas não evitar dietas muito restritivas, porque isso estressa, né? E isso vai te gerar depois até uma compulsão. A Cíntia fala isso bastante nos vídeos dela, né, Cíntia? E eu acredito muito nisso também. Então, não adianta você ficar restrita, porque isso vai te gerar estresse. Então, coma, mas coma saudável, coma de forma equilibrada, tá? E a última coisa que a gente tem que fazer também para não descontar na comida o nosso estresse é aquilo que eu falei que para mim é o mais importante de tudo, é você mudar a forma de pensar, mudar a forma de reagir, aquilo que eu falei das fontes internas de estresse, que eu também acho. Um exemplo aí dessa parte emocional, dessa parte psicológica, dessa fome emocional. Então, cuida da tua ansiedade, cuida do teu perfeccionismo, né, do teu pessimismo. Muda a tua mentalidade, faz uma reforma na tua mentalidade, mindset. Né? Aprende a falar não, para de querer fazer 20 coisas ao mesmo tempo, de não delegar, né? Se permita ter momentos de lazer, porque tem pessoas que são ligadas no 220, não conseguem parar, não conseguem, né, fazer as coisas com calma e tranquilidade. Então, isso é fundamental, parar de ter aquela doença da pressa que a gente vive, doença de querer mais o tempo todo. Então, se permitir desligar de vez em quando, né? E eu acho que isso é muito fundamental. Né? A gente aprender a lidar com aquelas situações que levam a gente, muitas vezes, a interpretar e se estressar em situações que a gente não precisaria. E a gente faz isso direto, né? A gente acaba fazendo aquela tempestade em copo d'água em situações que, às vezes, não precisaria. Né? Então, olha, Angélica, eu mesma, né? Eu posso, quando você estava falando, tem pessoas que podem estar caindo no mundo e estão tranquilas, né? E outras, às vezes, nem está acontecendo muita coisa, a pessoa já está lá naquele sofrimento. E você falando naquela hora, eu fiquei pensando, né? Que tem dias, por exemplo, já aconteceram ocasiões, sei lá, de eu estar no trânsito. Quer ver? Quando eu atendia em São Paulo, quando eu atendia no consultório. Então, às vezes, eu saía de casa, ia para o consultório e tinha um acidente na Marginal Pinheiros. E aí tinha dias que eu ficava muito irritada. Eu vou atrasar, nossa, meu paciente está lá esperando. Eu ficava ali estressada e ficava mais de 1 hora no trânsito e tal. Agora, tinha dias que acontecia a mesma coisa e eu não me incomodava.
Então, e aí eu consigo perceber claramente que eram dias que eu estava mais emocionalmente equilibrada, eu tinha meditado, eu tinha cuidado de mim diferente, fazia toda a diferença. E aí as pessoas às vezes falam, o trânsito estressa. Você vê que não é o trânsito. Não é. Porque diante da mesma situação, você mesma reage diferente. Então, por isso que eu falo, o estresse não está dentro da gente, o estresse não está fora. Não está fora. Então, não adianta eu responsabilizar meu chefe, meu trabalho, a pandemia, meu marido, meus filhos. Não. É o jeito que eu olho o mundo. É exatamente isso. É a forma como eu lido com aquela situação. E eu posso lidar diferente, porque a situação não vai mudar necessariamente. Mas eu enxergar tudo isso de uma forma diferente depende única e exclusivamente de mim, dessa mudança interna, desse autoconhecimento, né? Da gente mudar, da gente entrar em contato com essas insatisfações, com essas coisas que a gente precisa melhorar, e não simplesmente ir lá e comer para, né, preencher aquilo que não está legal na nossa vida, né? Isso é muito importante. Eu acho que é o principal de tudo isso que a gente está falando. É uma tomada de consciência, né? Sim. Eu acho que o nosso trabalho, e você faz um trabalho brilhante, o meu trabalho, é levar para as pessoas essa tomada de consciência, a gente ampliar a visão de quem se aproxima de nós, para que elas possam ver essas coisas que estão aí e às vezes não são tão difíceis assim, que tem pessoas que ficam pensando que tem que inventar a roda para sair de alguns cenários que estão, de dor, de sofrimento, de mal-estar, e não, você não precisa fazer algo muito mirabolante, você não precisa ter dinheiro, né? Mas uma coisa que talvez, dinheiro você não precisa ter, mas uma coisa que eu acho que você precisa ter é tempo. E tempo é uma coisa que a gente não recupera. Tempo não recupera. E tempo tem valor. Então, assim, quando, por exemplo, nós estamos aqui, por isso que eu agradeço tanto os meus convidados, porque esse tempo que a Angélica está cedendo para nós, por exemplo, esse tempo não volta. É um tempo que ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa e ela está aqui entregando um conteúdo maravilhoso como esse. E o tempo que, às vezes, você pode estar gastando no Instagram, as pessoas viciadas nas redes sociais, viciada em jogos, né? Tem muita gente que vem para os atendimentos e estão viciadas em jogos, né? Pessoas que estão viciadas em Netflix, né? Quer dizer, esse tempo que você está, entre aspas, perdendo por uma falta de limite, nada contra Netflix, nada contra redes sociais, mas eu estou falando aqui que tem limite, equilíbrio. Esse tempo que você está perdendo, gente, é um tempo que não volta mais. Né? Então, quando a gente tem essa consciência disso, puxa, o que eu estou fazendo do meu tempo? O que eu estou colocando para dentro da minha boca? O que eu coloco para dentro da minha cabeça quando eu estou com o meu celular na mão, navegando em qualquer lugar aí? Entendeu? Isso é uma responsabilidade sempre nossa. Com certeza. Então, assim, essa tomada de consciência, o quanto isso pode reduzir o estresse, é você falar não para um monte de coisa que você está fazendo, e você fala, gente, isso aqui está fazendo mal. Eu vou abrir menos saquinho e eu vou descascar mais, vou descascar laranja, vou descascar batata. Descasca mais e abre menos saquinho, né? E tempo tem a ver com prioridade, né, Cíntia? Eu acho que a gente tem que saber a prioridade. Eu não acho que a gente... tem pessoas que falam, eu acredito muito nisso, a gente não tem falta de tempo, a gente não sabe priorizar. Então, essa coisa de que não tenho tempo para cozinhar, não tenho tempo, você não está priorizando aquilo na tua vida, né? Então, eu não acho que a gente não tem falta, que a gente tem falta de tempo, eu acho que a gente não sabe, às vezes, se organizar e priorizar o que realmente é importante. O tempo é o mesmo para todo mundo, né? Não é? O dia é o mesmo, ninguém assim, meu dia só tem 10 horas. Não, seu dia tem 24, o meu, o seu. A Edmeire escreveu aqui o seguinte: poderia ser mais fácil mudar assim. Para mim é muito difícil. Edmeire, eu acredito que talvez viver como você está também possa estar sendo difícil. Né? Então, assim, eu concordo plenamente. Mudar nunca foi fácil. Porque se fosse, as pessoas mudariam suas vidas e a gente não teria as dificuldades que nós temos. Todos nós, me incluo nisso. Então, não é fácil a mudança.
Só que a gente precisa tomar consciência, sabe, Edmeire, que a gente também, se a gente não mudar, também não é fácil, né? Então, assim, entre a dificuldade de viver assim e dificuldade da mudança, opte pela dificuldade da mudança. Porque muitas vezes essa dificuldade de viver assim, isso vira zona de conforto. E o ser humano tem uma capacidade adaptativa incrível, que a gente se adapta até o sofrimento. Todos nós. A gente se adapta à dor. Então, tem muitas pessoas que elas, entre aspas, já conhecem essa dor, esse sofrimento, e parece que é mais fácil ficar assim do jeito que não tá legal, do que a gente sair dessa zona de conforto e lidar com algumas mudanças. Porque a mudança é sair da zona de conforto. E quando eu saio da zona de conforto, isto é, eu faço uma coisa diferente do que habitualmente eu venho fazendo, me dá um frio na barriga, me dá um medo, porque é uma novidade. Eu não tenho certeza se vai dar certo ou não, mas pelo menos eu estou arriscando fazer diferente e talvez eu possa lidar com emoções que são novas. Mas toma cuidado, qualquer um de vocês que estejam aqui possam estar se identificando com a minha fala, toma cuidado para você não se acomodar e já fazer parte do cenário da tua vida, essas dores conhecidas, esses sofrimentos conhecidos, que a gente se acostuma, não é, Angélica? Com certeza, com certeza. A gente tem que ver, tem perdas e ganhos para tudo, né? Inclusive para ficar nessa zona de conforto, né? Que não é de conforto, é de segurança, porque a gente não está confortável nela, não é assim? Né? E assim, é uma escolha, né? Assim, eu preciso assumir a responsabilidade do que eu quero para mim. É difícil, gente. Eu não estou falando, não, que é fácil. A gente tem as dificuldades do dia a dia. Mas não é impossível. Não. Ninguém está falando que é fácil, mas a gente está dizendo que não é impossível. Não. E é uma questão de você fazer tudo isso, são transformações, são mudanças que podem e devem ser feitas de forma gradativa, né? A gente não vai acordar amanhã totalmente sem estresse e tudo mais. É tudo uma coisa assim, da gente ir construindo isso na nossa vida, né? É uma gestação, é um processo. Exatamente. Não é? Eu assisti a live da Cíntia e eu não mudei, não é? Ô, Angélica, eu assisti a Cíntia e a Angélica, sim, a Angélica com doutorado em estresse, eu assisti, mas eu acordei e não mudei. Gente, a live não muda a vida de ninguém. Isso aqui não muda a vida, não. De alguma coisa, mas o que vai mudar são ações, são atitudes. E são coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia, é a rotina. Não adianta eu sair para caminhar um dia e não ir 3. Isso não vai adiantar, não vai fazer você se desestressar, você emagrecer. Você tem que manter o que eu sempre falo nas minhas lives também, é disciplina. E disciplina a gente tem que fazer o quê? Rotina. É fazer todos os dias. Não estou com vontade, não interessa, vai lá e faz. Né? Porque não, e a gente faz tanta coisa sem vontade, não é? Assim, às vezes vai trabalhar e não está com vontade. Vai trabalhar e não está com vontade. Tanta coisa na vida que a gente não gosta de fazer e a gente tem que fazer, então... E faz bem depois que faz, às vezes. Exatamente. Né? Quantas vezes a gente não está afim, ou mesmo eu, para acordar, hoje foi super difícil. Mas eu fiz a minha atividade física, não sei o quê, aí depois vem aquela sensação de, nossa, que bom, né? Que bom que eu venci aí o cansaço, levantei. Exatamente. Então, eu acho que todos nós temos sabotadores, todos nós temos preguiça, todos nós temos dificuldade, mas a gente precisa vencer isso, né? Exatamente. Deixa eu ver os comentários aqui. Olha, tem gente falando aqui, ó, Karine Weber, melhor live até agora. Parabéns para a Angélica, nossa convidada. Nossa, que bom, obrigada. O Léo disse assim, incrível. Por favor, Cíntia, faça mais lives com a Angélica. Vocês duas arrasam juntas. Olha, que bom, isso é sintonia, né, Cíntia? Eu e a Angélica, a gente tem uma sintonia que vocês não imaginam, gente. Não imagino, fora do... A Paula diz que o marido dela está viciado no Netflix. Um monte de comentários aqui. A live de hoje está muito aproveitável, estou adorando. Isso foi o William falando. A Miriam falou assim,
Sendo a comida considerada uma droga, o psiquiatra poderia tratar a obesidade somente com remédio? Bom, Miriam, um bom psiquiatra, um bom profissional, ele não trata um adicto, um usuário de drogas, somente com remédio. Então, a gente precisa rever esse conceito. Uma pessoa dependente química, ela necessariamente precisa de outros profissionais para que ela tenha êxito na recuperação dela, incluindo terapeuta ocupacional, psicólogos, às vezes educador físico, né? Tem uma série de outros profissionais que são super importantes para a recuperação de um dependente químico. Da mesma maneira, Miriam, o psiquiatra, ele pode auxiliar, sim, não necessariamente, né, essa coisa, não tem um remédio para obesidade, mas ele pode auxiliar no processo de, por exemplo, uma pessoa que está deprimida, né? A compulsão alimentar, isso, a compulsão alimentar pode ser um sintoma de uma depressão. Então, se trata de depressão, essa pessoa não vai ter mais esse comer compulsivo, ela vai mudar a relação dela. Então, ansiedade, né? O psiquiatra, ele pode auxiliar com tratamento medicamentoso para redução da ansiedade, uma pessoa que tem transtorno de bipolaridade, que é borderline, que tem TDAH, uma série de outros transtornos, que uma vez tratado com o psiquiatra, com a medicação e com a terapia, né, a pessoa vai ter um êxito, né, até porque a pessoa não precisa ficar tomando o remédio para o resto da vida, como muitas pessoas pensam, e como muitas pessoas têm desconhecimento e o medo, eu vou me tornar dependente, eu vou viciar no remédio, eu conheço alguém que toma remédio a vida inteira. Na grande maioria das vezes, essas pessoas que tomam remédio a vida inteira, muitas que eu conheço, quando escuto histórias, nunca fizeram terapia, ou fizeram poucos meses e pararam. Aí elas se tornam, sim, dependentes dos remédios. Ou muitas vezes elas interromperam por conta própria o tratamento, não fizeram o tratamento adequadamente. E aí, se você tem uma úlcera, por exemplo, e se você não trata a úlcera adequadamente, você sabe o que vai acontecer. Essa úlcera vai pipocar alguma coisa, vai dar problema. Com a questão de saúde mental, não é diferente. O que acontece é que, às vezes, a pessoa tem uma pequena melhora e ela, por conta própria, ela tira a medicação. E aí, depois, volta de novo, tem uma outra crise, alguma coisa acontece, ela recorre ao psiquiatra. Mas, assim, então, eu acho que eu respondi, né, a questão da Miriam, que o psiquiatra, né, um bom profissional, não tem como tratar um dependente químico apenas com remédio. É preciso os outros profissionais como apoio, psicólogos, terapeuta ocupacional, educador físico, e por aí vai. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Danúbia, estou achando ótimo esse assunto. Queda de cabelo eu tive, fiquei quase careca, hoje estou me recuperando. A Joyce. A Fernanda, ela pergunta assim, tem uma dificuldade imensa em dormir, tomo medicamento indutor do sono, e mesmo assim meu sono é péssimo. Isso é estresse? Pode ser, como pode não ser. A gente tem que ver as causas, e a gente tem que ver também o que a gente chama de higiene do sono. Como você está, como está o teu ambiente antes de dormir, se você está levando preocupações, provavelmente, para a cama, né? Então, tem uma série de dicas aí para tratar a insônia. Isso pode ser um sintoma de estresse, como pode ser uma insônia isolada. Mas é uma informação muito... É um dado muito pouco para a gente falar que é estresse, né? Assim, a gente não consegue. É importante você tentar fazer, por exemplo, um relaxamento, uma meditação antes de dormir, né? Cuidar desse ambiente, cuidar desse momento, fazer um ritual para você dormir melhor. Isso é bem importante. Então, isso ajuda muito. Importante. Agora, não dá para te dizer. A gente sabe, sim, que a insônia é um sintoma de estresse. Agora, eu não sei o contexto de vida para te dizer se você está com estresse ou não. A Miriam, ela pergunta também, né? Para tratar a fome emocional, é preciso buscar ajuda de nutricionista também? Eu acredito, Miriam, que os profissionais que talvez sejam mais adequados sejam os psicólogos. Porém, tem muitos nutricionistas
atualmente que estão tendo uma capacitação, um preparo na própria formação profissional, na própria faculdade, da nutrição comportamental, né? A nutrição comportamental, pessoal, está crescendo muito, né? Tem muitas pessoas fazendo um trabalho brilhante. A primeira live desse canal mesmo, eu trouxe aqui a Roberta Casais, que é docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e ela é docente da disciplina de nutrição comportamental, né? Eu acho que o mestrado dela, acho que o doutorado que ela está fazendo é todo nessa área. Então, né, eu acho que nutricionistas comportamentais também estão bem preparados, né, Angélica? Com certeza. Mas o psicólogo, sem dúvida nenhuma, é mais indicado, né? Eu acho que é isso, Angélica. O pessoal está elogiando. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Já estamos aqui a 1h34. Eu tenho a sensação que o tempo voou. Voou, eu também. Que o tempo passou muito rápido. Você falou que faltava 20 minutos para as 10, aquela hora, né? É muito agradável estar aqui contigo. Eu só tenho a agradecer. Agradeço a todos que estão aqui. E para a gente finalizar, eu acho que, assim, duas questões. Primeiro, quem quiser te seguir, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do teu trabalho, a Angélica tem um trabalho muito bacana, viu, gente? Eu recomendo que vocês possam segui-la, acompanhá-la no Instagram. Como que as pessoas fazem para... Eu vou colocar aqui embaixo do vídeo também, tá, Angélica? Tuas informações. Eu tenho também o canal do YouTube, Angélica Sadir, o Instagram também, Angélica Sadir. Então, eu tenho bastante material, tanto sobre psicologia, estresse, como coaching de emagrecimento também, né? Então, podem me seguir. Tem o Face também, psicóloga Angélica Sadir. Então, só digitar lá Angélica Sadir que vocês vão ter acesso. Vão lá no meu Insta, começa a me seguir, né? Também no meu canal do YouTube, será um prazer. Angélica, uma última mensagem para as pessoas. Quem aí está muito estressado, quem às vezes, não sei o que eu faço, por onde eu começo. Nossa, a Angélica falou tanta coisa, por onde eu começo amanhã? Né? Por onde eu começo? Tem tanta coisa. Uma última mensagem, assim, o que você diria? Eu acho que eu diria um pouco de vocês aprender a se conectar com você mesmo, né? Então, começa por aí, começa a ver aonde que eu posso melhorar comigo mesmo, enquanto pessoa. Então, o que está me angustiando, o que está me estressando, não é só o mundo lá fora, mas internamente, né? Então, é o excesso de ansiedade, é o meu perfeccionismo. Então, o que eu posso fazer gradativamente, todos os dias, para melhorar isso, para melhorar essas fontes internas de estresse? E começa a pegar mais leve com você mesmo, né? Não se exija tanto, não se cobre tanto, como a gente falou. Então, diminua essas fontes internas de estresse e aprenda a se dar prazer, outras formas de prazer, não só a comida. Você merece muito mais do que a comida, porque a gente sabe que a comida é gostosa. Eu amo comer, só que é o prazer imediato. Você termina de comer, às vezes vem a culpa, e às vezes amanhã ou depois você vai esquecer daquele prazer da comida. Mas busque prazeres que não sejam imediatos, que você realmente leve para a tua vida, que você realmente transforme a tua vida com esses prazeres. E para isso você precisa se conhecer. Você precisa entrar em contato com você de tudo isso que a gente falou, né? Angélica, olha só que bacana. Já tem aqui a Lady Lete falando, já comecei agora. Risos. Estou ouvindo a live e fazendo os exercícios. Olha só que maravilha! Parabéns! Gostei. Essa daí tá rapidinha, assim que eu gosto. Tá saindo da zona de conforto. Muito bem. É isso aí. Parabéns. Angélica, mais uma vez, muito obrigada. Uma boa noite para você. Agradeço, Cíntia. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra, né? Você sabe que eu te admiro pra caramba, né? Você é mentora, amiga, né? Tudo. E a gente já passa aí há 5 anos, né, de convivência, e eu quero agradecer bastante. Primeira live que a gente faz juntas, né? Espero. Pois vamos fazer outras, né?
Vamos fazer outras, eu também te convido para fazer uma live comigo no meu canal. Vai ser um prazer. E gostaria de agradecer todo mundo aí que está aí até a essa hora. Até aí, agora, né? Gente comentando, participando, né? Espero que a gente tenha conseguido contribuir. E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição também. Mas agradeço bastante o convite. Foi uma delícia estar aqui, viu? E pelo menos virtualmente a gente se vê, né, Cíntia? É isso aí. Obrigada, minha querida. Obrigada a vocês que estão aí. E olha, a gente vai ter live semana que vem, se eu não estou equivocada. Eu acho que vai ser na segunda-feira com o Dr. Daniel Cordeiro, médico psiquiatra. O Dr. Daniel, ele sempre pode só às segundas. Então, por isso que quando ele vem para cá nesse espaço, eu mudo o dia. Então, segunda-feira, gente, eu acho que é isso. Segunda-feira é o Dr. Daniel. Depois eu conto o tema da live para vocês, mas vai estar bem bacana. Um beijo, minha querida. Um beijo para vocês e tenham uma ótima noite. Tchau, tchau. Obrigada.